16 horas. Na Paraíba 7h39, voltamos a conversar aqui com o Dr. George Falcão. Ele é juiz substituto das varas de João Pessoa e gestor do programa Trabalho Seguro. Dr. George, transtornos mentais. Os trabalhadores do século XXI estão adoecendo muito com esse transtorno. O que o Trabalho Seguro passa para os ouvintes na questão do trabalho seguro? Ivaldo, como eu te disse ao início da nossa conversa, e nesse ano de 2016 e no ano de 2017, o foco do Trabalho Seguro são os transtornos mentais relacionados ao trabalho, né? Então, a gente sabe que hoje a sociedade, o mundo, o acesso à informação, tudo nos leva ao adoecimento e, sobretudo, ao adoecimento mental, né? E no trabalho não é diferente, né? Tudo ocorre com muita rapidez, né? E as cobranças no trabalho, as metas que são buscadas a todo momento, a crise econômica, tudo isso afeta o mercado de trabalho, né? E isso acaba chegando no trabalhador. Então, como também havia falado, os adoecimentos em razão do trabalho, os adoecimentos mentais em razão do trabalho estão no topo da pirâmide de motivos que levam ao recebimento de auxílio doença assistentária, né? E nesse ano de 2016, por exemplo, nós já iniciamos o ano com uma palestra com um psiquiatra, lá no próprio TRT, né, junto aos gestores do Tribunal Regional do Trabalho, para que lá dentro de casa nós já comecemos esse trabalho de conscientização da sociedade, né? E o trabalho vem sendo feito nesse sentido, né? Buscando conversar com a sociedade, tendo acesso às rádios, à mídia, aos jornais, para esclarecer a sociedade sobre a necessidade de se preocupar também com a mente, não só com o corpo, né? Uma coisa está atrelada à outra. E a gente está trabalhando nesse sentido, né? Para o ano de 2017 também temos projetos nesse sentido de ir às empresas e não focar só na questão do uso de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, né? Também fazer com que o empregador tenha consciência de que ele tem que se preocupar com a pessoa do seu empregado, né? Com a cabeça dele. Ele tem que se sentir bem no ambiente de trabalho, ele tem que se sentir feliz ali. A gente sabe que esses problemas de ordem mental, eles não têm, nem sempre tem relação com o trabalho. Na maioria das vezes, não, né? São fatores externos que levam ao adoecimento. Mas o trabalho, ele, fatalmente, ele pode servir como contribuição para o aumento da doença. É isso, você às vezes tem uma depressão por um problema de ordem familiar. Se você vai para o trabalho e encontra ali um ambiente sadio, um ambiente feliz, você ao contrário, tem um chefe chato que lhe deprecia, que lhe apelida jocosamente, que é grosso com você, aí você vai piorar. Dali você vai direto para manicômio. Hoje em dia nem se fala mais em manicômio, né? A sociedade já avançou no sentido de inserir as pessoas que têm algum problema mental e é o correto, sem dúvida. Mas assim, o que eu queria dizer é que o trabalho ele devia ser um fator para melhora da pessoa. E você sabe que o trabalhador satisfeito ele vai produzir mais e vai render mais. Sem dúvida, sem dúvida. Então é por aí, nosso trabalho vai ser, o nosso foco nesses anos, no ano atual e no ano que vem, vão ser os problemas mentais relacionados ao trabalho. Na Paraíba 7h42, estamos aqui com o vice-professor Luciano Cabral. Muito obrigado aqui pela audiência. Jomar Azevedo, em São Paulo, né? O Maior também em São Paulo. Estamos todos aqui na escuta da 100.5, a FM mais popular da Paraíba. Doutor André, muitas das vezes o juiz toma uma decisão e essa decisão sim ou não, né? Então às vezes o trabalhador ele fica até olhando de outra forma, ou até o próprio empresário. Como é, se você juiz tomar decisão para que dentro das normas, dentro das leis, quando é o trabalho do juiz numa forma de uma decisão? Para Nivaldo, decidir requer muita segurança, né? Principalmente se a gente tiver em mente que não temos, que a nossa justiça é a justiça dos homens, né? E como tal é falha, né? A única justiça perfeita é a justiça de Deus. Isso não é clichê, mas é a pura verdade. Eu inclusive, sempre converso com as partes, no momento que estou fazendo a audiência, tentando ali a conciliação, que para mim é a melhor solução.
eu lhes advirto, eu digo, ora, eu não presenciei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu entre os senhores, não sei o que é que aconteceu naquele local de trabalho, vou decidir com base nas provas que vierem aos autos. Virão testemunhos de um lado, virão testemunhos de outros, eu tenho documentos a analisar, mas a verdade, de fato, quem conhece melhor do que ninguém são os próprios atores daquela relação processual, daquela relação de emprego, aliás. Então, em algum momento eu vou ter que decidir, né? Na certeza de que posso falhar. Mas é próprio do sistema processual nosso, né? Você tem que decidir em razão de um, em razão de outro, sabendo também que essa decisão ela não é única, né? O nosso sistema processual ele admite até recursos demais, né? Até um excesso de recursos previsto na lei. Mas há a possibilidade da parte que é sucumbente, da parte que perdeu, né, digamos assim, no seu processo, de ele recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho para que essa sentença seja revista. Né? E ali, no tribunal, ela será revista por um colegiado de juízes, né, o que pressupõe, né, que pelo menos em tese haja um melhor exame da matéria, até porque será feito por um colegiado, por um conjunto de juízes, não apenas por um juiz só, como acontece na vara. Então é preciso ter em mente isso, né, que é preciso decidir. Agora, essa decisão tem que ser bem fundamentada, tem que indicar clara e precisamente as razões pelas quais você deferiu ou indeferiu, né, acolheu ou rejeitou algum pedido, alguma tese de alguma das partes. O juiz não pode se eximir de fundamentar suas decisões. Não pode decidir apenas com base no seu achismo, com base naquilo que ele ouve falar. O juiz não pode decidir fora daquilo que está nos autos. Né? Essa é uma garantia que ele tem que é um dever seu, mas é uma garantia que a sociedade tem contra a arbitrariedade, né? Contra o subjetivismo que não pode se fazer presente em nenhuma decisão judicial. A garantia, então, é que a parte que perde o processo tem, então, o direito de ter essa sentença revisada por outros juízes. Isso empresta ao sistema jurídico mais credibilidade e uma certeza de que o jurisdicionado não está, então, entregue à sorte de apenas uma pessoa que decide como bem lhe aprouver. E isso não acontece, na verdade, porque o juiz decide com base nas provas dos autos. Agora, sabe-se que aqui e ali pode haver uma falha, pode haver um equívoco, pode haver algum fato que passe despercebido, e, como eu falei, porque juízes são seres humanos e, como qualquer trabalhador, pode incorrer em uma falha, né? E essa falha, então, pode ser revista. Doutor, as ações da Matra, entre vocês, como é esse processo da associação dos magistrados? Bom, a Matra ela tem uma diretoria que é eleita a cada 2 anos, né? Então, nós temos uma diretoria executiva composta de 5 juízes, um conselho fiscal, e temos também algumas diretorias temáticas, né, que nós chamamos também de diretorias adjuntas, dentre as quais a diretoria de esportes, que é ocupada hoje pelo colega juiz Jorge Falcão. Temos também a diretoria dos aposentados, que é uma diretoria que trata especificamente de assuntos relacionados aos juízes aposentados, que tem um rol de assuntos bem específicos, né, de interesse dessa categoria, desse segmento, digamos assim, da magistratura. E temos também uma diretoria, isso eu falo no âmbito da Matra 13, uma diretoria de direitos de cidadania e direitos humanos, que é imbuída de tratar sobre assuntos que dizem respeito ao mundo do trabalho, à defesa dos direitos fundamentais, difundindo mensagens na sociedade, prevencionistas, mensagens pedagógicas, estabelecendo parcerias com entidades da sociedade civil, de modo a alargar o rol de atuação da entidade. Mas a finalidade primeira, digamos, princípio da Matra 13 é o engajamento no trabalho em prol do magistrado, na medida que ela é uma associação de representação dos magistrados mesmo. O seu primeiro objetivo é defender o juiz do trabalho naquilo em que ele possa ser eventualmente prejudicado. E quando eu falo prejudicado, eu falo nas mais diversas esferas, né? O juiz do trabalho ele tem uma relação institucional com o tribunal, né? E tem também uma relação com a sociedade. E a partir daí, desse binômio aí, instituição, entre administração do tribunal e sociedade, nessa relação
podem ocorrer alguns gravames, né, algumas tentativas de mitigação dos direitos, das prerrogativas da magistratura e a entidade então atua na defesa deles. É preciso falar, Nivaldo, é preciso esclarecer também, quando se fala em direitos e prerrogativas da magistratura, a quem ouve possa parecer que está se tratando de uma forma muito corporativista. A Matra, enfim, está defendendo o direito, está defendendo interesse, né? Interesse às vezes até uma palavra que é utilizada meio pejorativamente. Mas a sociedade precisa entender, apesar de todos os ataques que têm sido feitos, apesar de todas as mazelas mesmo do judiciário, que como todo poder tem os seus defeitos, tem digamos assim, a carne que precisa ser cortada, há algumas coisas que não estão funcionando bem. Apesar disso tudo, a sociedade precisa entender que o aperfeiçoamento é necessário sim, sempre será, em toda instância, em todo lugar, em toda instituição. Mas não se pode com isso perder de vista o papel fundamental da magistratura para o Estado Democrático de Direito. Como qualquer poder da República, qualquer um dos três poderes, o Poder Judiciário tem o seu papel, e o papel do Poder Judiciário é justamente garantir o cumprimento da ordem jurídica, o controle da legalidade, que reverte em prol da sociedade. A sociedade tem no Judiciário o seu guardião, né? O seu guardião mor, né? Contra arbitrariedades, contra a ilegalidade que possam ser eventualmente perpetradas pelos poderes legislativo e executivo. No Judiciário a última porta que se abre para o cidadão que se vê ali violado em seus direitos constitucionais ou legais. Então, é preciso se preservar. Quando se fala em garantir as prerrogativas da magistratura, não se fala em defender o indefensável. Se fala em defender condições para que o juiz possa atuar com independência, com autonomia, imune de pressões políticas, imune de pressões de órgãos, de instâncias superiores, sempre, como eu falava há pouco, baseado na sua livre convicção, né? E que se tenha em mente, claro, que qualquer decisão que venha de um juiz, se for arbitrária, se for manifestamente ilegal, ela será revista. A legislação, ela dispõe de meios que possibilitam essa correção, que possibilitam a correção até mesmo de eventuais abusos que possam acontecer. Então não se trata de defender o indefensável, ou não se trata de defender privilégios, né? Prerrogativas não se confundem com privilégios. Eu acho que isso é um esclarecimento que a sociedade precisa entender, né? O Brasil vive hoje um momento muito difícil, em que há um certo acirramento, há um certo conflito entre os poderes, né? A sociedade vem tomando conhecimento de alguns fatos que muitas vezes não são condizentes com o momento que o país vive, e eu não seria aqui ingênuo, nem presunçoso ou arrogante a ponto de dizer que o Poder Judiciário estaria imune desse tipo de coisa. A gente sabe que há casos em que há a ilegalidade, que há alguns abusos, que há algumas situações que são indefensáveis. Mas é preciso se ter claro que isso tudo deve ser corrigido pontualmente, alertando para o perigo da generalização. Aliás, generalização que não cabe em nenhum comentário quando se trata de qualquer poder, né? Também acho muito perigoso quando se deprecia de uma forma generalizada, o poder legislativo, né? Apesar de tudo que se ouve falar de corrupção também no executivo, são as instituições que nós temos, né? E essas instituições são essenciais, são fundamentais para a democracia. Nós já tivemos a experiência de ter vivido momentos de ditadura, que eu não tenho muito claro na lembrança, porque não vivenciei muito de perto, né, aqueles momentos, mas a história me conta de como o povo perde, né, de como o povo sofreu, de como o povo se viu ceifado do seu mais básico direito, que é a liberdade de expressão. Então é preciso se ter muito claro, nesses momentos de crise profunda, e que parece que ainda estamos aí em meio a um processo de aprofundamento da crise, né? Nós não temos aí sinais de que estejamos saindo desse momento. É possível que as coisas piorem, e nesses momentos a ideia, a revolta do povo é até de uma certa forma justificada. As pessoas ficam cansadas, cansam de ter mais do mesmo e não ver ali uma luz, não ver um início de uma mudança concreta da cultura do povo, da classe política, da classe dirigente do nosso país.
Mas, como um todo, generalizar é muito perigoso. A gente precisa separar o joio do trigo, a gente precisa apurar, precisa depurar, precisa tomar as medidas cabíveis para que cada um desses poderes se aperfeiçoe. E aí eu incluo o Poder Judiciário também, mas sempre alertando para a população. Não é o Poder Judiciário melhor apenas por conta da Lava Jato, por exemplo, que tem prestado um relevante serviço ao país, ainda que muito criticado por alguns, mas também por isso, né, o bom trabalho tem que ser ressaltado, tem que ser ressalvado. Mas não é só isso que torna o judiciário bom ou melhor. O judiciário do nosso país ele tem prestado grandes serviços. Os tribunais, eu vou falar agora pela Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho presta um relevante serviço em prol da sociedade, na área de sua competência, tem demonstrado uma capacidade de julgamento de processos em grande volume. Na Justiça do Trabalho, na Paraíba especialmente, nós temos varas de trabalho, somos 27 varas de trabalho que julgam processos com muita rapidez, né? Nós temos hoje, nas varas da capital aqui de João Pessoa, cerca de 18 mil processos, mais de 18 mil processos anuais, né? E temos cumprido com uma relativa facilidade muitas das metas impostas pelo CNJ, que muitas vezes não é fácil, porque o que nós temos hoje é um aumento de demandas, um aumento exponencial, muitas vezes sem a correspondente estruturação, porque o contingenciamento orçamentário, inclusive, hoje é uma realidade. A Justiça do Trabalho foi alvo de um corte orçamentário muito grande, na ordem de 90% do investimento e na parte de quase 30% do custeio. Então, isso tudo dificulta, né, essa continuidade da prestação jurisdicional com a eficiência que se espera, mas ainda assim, as varas de trabalho aqui da capital, as varas de Campina Grande, do Estado como um todo, têm cumprido em grande parte as metas impostas pelo CNJ, ou seja, buscado diminuir os resíduos processuais, buscado julgar processos numa proporção muito parecida com aquela quantidade de processos que é ajuizada anualmente. Isso é uma resposta ao trabalhador que, quando vai à Justiça do Trabalho, vai em busca de um crédito alimentar. O cidadão que vai à Justiça do Trabalho, ele não é menosprezando outros direitos. Todos os direitos têm a sua importância e são direitos e, como tal, devem ser reconhecidos. Mas o trabalhador que vai à Justiça do Trabalho, ele vai em busca da percepção, muitas vezes, até mesmo de verbas rescisórias. Ele trabalhou para um empregador que, por alguma razão, e aí não há nenhum juízo de valor precipitado, às vezes também o pagamento pode não ter sido feito, até mesmo quando a gente está falando de crise, às vezes que a própria empresa às vezes não tem como fazê-lo, tá? Empresa que fecha sem condições até mesmo de pagar, mas isso não é justificável, porque o trabalhador ele não responde pelos riscos da atividade econômica. Esse risco tem que ser corrido pelo empregador mesmo, que é quem dirige o empreendimento. Então, ele vai ali para receber um aviso prévio, um salário último do último mês trabalhado que não foi recebido. Quer dizer, é o próprio sustento, é a comida que falta na mesa, não é? É diferente de uma ação em que se busca uma reparação por danos morais, que por mais justa que seja, por maior que tenha sido o gravame, mas ela não tem ali, ela tem um intuito apenas de reparação de um patrimônio que nós chamamos de imaterial. No caso da verba alimentar buscada pelo trabalhador, ele vai em busca do sustento, né, de colocar o leite da criança dentro de casa. Então, essa prestação jurisdicional, ela é urgente, né? É como se diz popularmente, ela é para ontem. Agora, é óbvio que, ainda com toda a eficiência, com toda a presteza que se tem, não se consegue fazer isso como gostaríamos, porque, na verdade, o ideal era que esse conflito nem existisse, né? Mas a gente trabalha, e os juízes do trabalho na Paraíba trabalham diuturnamente para que esses prazos sejam diminuídos. Nós temos um acompanhamento rotineiro por parte do tribunal, né? E há o envolvimento de muitos dos magistrados também nesse processo de acompanhar as metas, o cumprimento de metas, sempre na busca de atingi-las, na busca de ter uma melhor performance. O Tribunal da Paraíba, nesta semana passada, ele ganhou o selo ouro pelo CNJ em efetividade, o Prêmio Justiça em Números. Ou seja, é um tribunal de excelência, é um tribunal reconhecido do país afora pela sua capacidade de julgar, pela sua
modernidade, foi um dos primeiros tribunais a ter processo eletrônico no país, né, uma vanguarda que trouxe segurança e rapidez para as partes, para os juízes, para os jurisdicionados. Então é um tribunal que está sempre à frente, pensando em como se modernizar, em como melhor responder a essa demanda da sociedade. É preciso se ter em mente que nas varas do trabalho do nosso Estado, nós temos audiências de segunda a quinta-feira, muitas vezes de segunda a sexta-feira também. Então é um volume, em cada vara do trabalho em que nós temos audiência, nós temos uma média diária em torno de 10 a 15 audiências por manhã. Né? São processos que muitas vezes, quando não são conciliados, resultam em necessidade de serem julgados. Ou seja, não é simplesmente fazer a audiência, não é simplesmente estar ali para atender as partes, tentar uma conciliação, ouvi-las. Aquele trabalho ele se prolonga na prolação das sentenças. Então, o trabalho dos juízes ele não se limita àquele trabalho desenvolvido nos fóruns. Então, isso é importante também que se diga, para que a população tenha em mente que o trabalho do juiz é um trabalho que não tem limitação de jornada. Né? Ao contrário das demais classes trabalhadoras, o juiz trabalha com prazos e metas. Né? E quando essas metas e prazos não são cumpridos, ele está sujeito à ação da corregedoria, e há casos, né, em que a corregedoria atua pontualmente para corrigir esses eventuais atrasos e demandas. Na Paraíba, 8 horas, estamos conversando com o doutor André Machado, ele é juiz do trabalho, doutor George Falcão, e também Roberto aqui, que é do Sindicato dos Trabalhadores da Cerâmica de Guarabira e região. Mandar um abraço aí especial ao amigão aí, Henrique Baroche, que está na escuta do programa, aquele abraço, e também a Laércio Silva, que está na escuta do programa, na audiência. Vamos a um break comercial e voltamos já já, e depois de comercial a gente vai tratar, Roberto, da questão da terceirização, né? Essa febre aí da terceirização, se é bom ou se é ruim para o trabalhador. Na Paraíba, 8 horas, vamos a um break comercial e voltamos já já.